Nós estamos vivendo um momento muito tenso, um momento de expectativa, ansiedade. Só Deus para ter misericórdia, só Deus para ter misericórdia. E está assento ao meu coração de começar uma campanha de oração, de orar a Deus. Eu o faço sempre, eu poderia fazê-lo sozinho, mas eu queria, com um espírito de liderança, influenciar você a orar também. Uma coisa é orar sozinho, outra coisa é quando a nação se une para orar. Nós somos uma nação, nós somos uma igreja, nós somos um povo, chamados pela graça, chamados pelo nome do Senhor Jesus de Nazaré. E no nome do Senhor Jesus nós temos a garantia de ser ouvido, a garantia de ser ouvido. Agora, nem toda petição é atendida, mas se eu tenho a garantia de ser ouvido e tenho também a garantia de ser atendido quando, no nome do Senhor Jesus, existe algumas prerrogativas para que eu seja atendido, dentre eles é fé e o nome do Senhor Jesus. Então eu quero unir a minha fé com você e chamar para você para um momento de oração, um momento de clamor a Deus, um momento de buscar ao Senhor Jesus. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, de todo o vosso coração. Então, não é fácil, não. Eu sou sincero a dizer, não é fácil. Tem muita oração que não passa de blá, 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 e parece que a gente parece, né? Não estou dizendo que é assim ou mas a impressão é que não somos ouvidos. Mas existem alguns pré-requisitos e eu quero influenciar você para que nós unimos para que sejamos ouvidos. E a Bíblia diz: quando você me buscar de todo o vosso coração, então eu vou ouvir. Então eu vou ouvir. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então veja que não basta buscar. Buscar é uma necessidade, é uma obrigatoriedade do cristão. Nós temos que buscar, nós temos que clamar, mas se não colocarmos o nosso coração no Deus de Israel, se não colocarmos o nosso coração com firmeza, com fé, com graça, então dificilmente seremos atendidos ou encontraremos o Senhor. Esse encontrar o Senhor é encontrar socorro. Eu preciso de um socorro de Deus, eu preciso ser ouvido. E nós vamos levantar, está no meu coração isso. O horário aqui de Massachusetts, USA, Massachusetts ou Massachusetts, quando você fala, aqui é às 7 p.m., 7 horas da noite, 8 da noite, horário de Brasília, no Brasil. Nós vamos iniciar hoje um momento de oração. E eu quero convidar você, se você pode, para tudo, meu irmão, para tudo. Vamos unir um momento de oração. Se você pode vir comigo, vem comigo, liga o seu pensamento, vamos colocar o nosso coração e vamos clamar. Vou clamar a Deus a favor das vidas, das pessoas. Tem muita gente que está morrendo, muita gente enferma, tem gente que está... E o que mais me dói o coração? Você quer saber o que mais me dói? Como líder evangélico que sou, o que mais me dói o coração... Não é lógico, me dói sim o coração, porque esse mal, ele não só está chegando à casa do ímpio, mas também do temente a Deus. Todos nós estamos debaixo do mesmo barco. E o que mais me dói o coração, quando um irmão meu em Cristo Jesus, um crente lavado, remido no sangue do Senhor Jesus, está contaminado e acaba morrendo por conta desse vírus. Isso me deixa triste, claro que me deixa, mas o que mais me entristece, acreditem, que eu fico
absurdamente triste, você não tem ideia. É quando alguém sem a fé, alguém sem Jesus, alguém longe do caminho da salvação, não existe outro caminho que te leva a Deus que não seja Jesus de Nazaré. E as pessoas sem Jesus contraem esse vírus, estão morrendo ou marcadas para morrer. Ou marcadas para morrer. Vão morrer anyway. Vão morrer. E eu entro em desespero, porque pior do que morrer é morrer sem Jesus. Pior do que passar para a eternidade é passar para a eternidade sem Jesus. Entende? A vida não acaba com a morte. Não acaba. Se a pessoa passa para a eternidade sem Jesus, sofrimento eterno. Então existem um número de mortos que vai ser atingido, vai ser, não tem como. E eu entro em desespero como líder evangélico. E eu quero que o Senhor, eu vou pedir para o Senhor que dê a chance, tenha misericórdia, não permita que esta pessoa passe para a eternidade sem o encontro com Jesus. Então eu vou clamar pela cura, vou clamar para que essa pandemia cesse, eu vou clamar para que o Senhor intervenha, que dê um tempo. Se você ler lá em Apocalipse, com respeito ao espírito de Jezabel, dentro de uma certa localidade, de uma certa igreja, o Senhor dizendo: eu dei tempo ao tempo para que se arrependessem. No caso deles, ou dessa palavra profética, mesmo o Senhor dando tempo ao tempo, eles não se arrependeram. Mas há essa probabilidade de prorrogação, porque morrer todo mundo vai, isso é uma questão de tempo. O homem nascido de mulher, o seu predestino é a morte. Está lá em Hebreus. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, a morte, cedo ou mais tarde, vai chegar. Agora, eu vou pedir prorrogação. O Senhor dá prorrogação, tem misericórdia, para que, no mínimo, essa pessoa que ainda não conhece Jesus, ou não se entregou, não conseguiu crer ainda, que ele venha aceitar Jesus, venha se converter, e o Senhor venha dar tempo ao tempo, é prorrogação. Então nós vamos orar. Eu acredito no poder da oração da igreja. Eu gostaria muito que, se você pudesse, você viesse comigo para este momento de oração, porque nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus, nós vamos pedir a Deus, e eu estou certo que Deus é um Deus que ouve, e Deus certamente ouvirá a nossa oração. Se eu cumprimentar aqui a Nathalie, a minha irmã em Cristo Jesus, Nathalie, está dizendo: a paz, pastor, que Deus abençoe a sua vida e família. Obrigado, Nathalie. Saudações ao pastor Robson de Magalhães, grande homem de Deus, tem um canal no YouTube, um grande trabalho que está fazendo na evangelização e pregação da verdade. Glória a Deus. O texto que eu quero deixar para vocês nesta live, e posteriormente estará também no YouTube por aquela outra câmera ali, e já pedindo a você que está comigo na live, entra no meu canal no YouTube e se inscreva. Eu estou pregando o evangelho através da mídia social, e eu vou usar essas ferramentas, tá bom? Vou usar essas ferramentas como um palco da ministração da palavra da verdade. E eu gostaria que você me ajudasse inscrevendo-se no meu canal e me ajudando divulgando esse trabalho. O endereço é Pastor Ronaldo Barreto no YouTube, tá? Você vai lá clicar e vai me seguir e compartilhar também os vídeos que estão lá. Meu amigo pastor Luiz Cordeiro está dizendo: reverendo Ronaldo, homem de Deus. Obrigado, pastor Luiz. Pastor Luiz Cordeiro é pastor de uma linda igreja, é pastor de uma pastor Luiz Cordeiro
é pastor de uma linda igreja em Marlborough, aqui em Massachusetts, uma grande cidade, ministério apostólico internacional de missões. E eu já tive o prazer de muitas vezes estar com um nobre colega, nobre amigo, irmão. É muita bênção. A Nathalie está dizendo, amém, eu já me inscrevi. Obrigado, Nathalie, eu vi, tá? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Minha esposa está dizendo aqui, está chiando, não sei se é meu telefone. Como é que está o som aí? Me deixa saber como é que está o som, que eu estiver ruim, eu melhoro, tá? Me deixam saber como está saindo o som aí, se está chiando, se não está, como é que está. Eu procuro dar uma melhorada aqui se o som estiver ruim demais. Vamos lá, palavra. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração é a palavra que eu vou usar como base para este momento de oração que eu o farei aqui hoje às 7 da noite. Está em 2 Samuel, capítulo 24. 2 Samuel, capítulo 24. Essa de 2 Samuel, Celso Camargo, deixa eu ver nesse outro computador aqui, que fica mais fácil. Está dizendo, boa tarde, meu pastor, que Deus abençoe vocês. Obrigado, Celso, Deus abençoe, ore por nós. Esta palavra de 2 Samuel, capítulo 24, foi quando o Senhor Deus mandou uma peste, uma praga, uma peste que invadiu as terras de Israel e matou muita gente, mas muita gente mesmo. No versículo 15 diz, então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba, morreram 70.000 homens do povo. Olha que peste. Essa peste foi consequência de um pecado de Davi, que numerou o povo, e por conta deste pecado de Davi, então muita gente morreu, e Davi ficou desesperado. Davi viu, vê o verso 16, estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Israel para o destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo, basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Então, se não fosse a misericórdia do Senhor, ia exterminar Israel da face da terra por conta daquela praga. Existem pragas e pestes que, se Deus não intervir, extermina. O texto está dizendo. Agora é muito complexo, porque as pessoas, se você buscar um motivo, e muita gente, o motivo foi o pecado de Davi. Davi numerou o povo, não podia ter feito isso, e aquela coisa toda. Só que no poder absoluto de Deus, Deus é um Deus soberano e absoluto no controle. Tudo está debaixo da potente mão de Deus. E sempre há uma razão e um motivo para alguma coisa. Provérbios diz o seguinte, assim como não há neve no verão, a maldição sem causa não virá. Então sempre há um motivo. Então, embora as pessoas entendam, porque realmente, a princípio, está aqui, se você ler do 15 para frente, você entende que foi por causa acho que é do 15 para frente. Se você ler do 15 ou do 14 para frente, do 15 para frente, você vê que o motivo, a razão, é porque Davi fez o que não era para fazer, numerou o povo. Tá chiando, né? Eu não sei o que é. Deixa eu tentar resolver aqui. Estão dizendo que está chiando. Espera aí, meus irmãos, vou tentar melhorar isso aqui. Melhorou, vocês me deixam saber. Melhorou, vocês me deixam
saber. Espera aí que eu vou melhorar agora. Melhorou? Me deixam saber, tá bom? Glória a Deus. Se melhorou, me deixam saber. Deu uma mexida aqui no áudio, tá? Deu uma mexida no áudio. Assim que melhorar, me deixem saber. Glória a Deus. Então vamos voltar lá. Vamos voltar porque essa palavra é importante. O texto que o Senhor me deu para falar aos irmãos está em 2 Samuel 24. E esse texto eu peguei como base para o momento de oração. Eu vou ter um momento de oração hoje às 7 p.m., horário de Massachusetts. No Brasil será às 8 da noite, tá? Os horários aqui são diferentes. Se você pode e quer vir comigo por oração, literalmente é um momento de oração. Literalmente a oração daquele jeito, tá? Antigo, tá? Daquele jeito antigo. Eu, no Brasil, enquanto pastoreei no Brasil, e enquanto fui menino também, desde a minha época de infância, as igrejas tinham culto de oração. E nós íamos no culto de oração, era a oração. Eu não tenho templo, eu não tenho espaço físico para fazer. Nós temos igreja, temos tudo aqui, mas estão fechadas porque o Estado decretou uma ordem e nós estamos debaixo da ordem, assim como no Brasil vocês também estão. Entretanto, vou fazer da internet o meu púlpito, a minha igreja. Se você quiser vir comigo, nós vamos ter culto de oração hoje. Hoje o culto é de oração às 7 da noite. Eu estarei liderando a oração, porque eu quero influenciar você. Eu não quero fazer como os fariseus, como os hipócritas, como os publicanos, que iam para as praças, que iam para se autopromover. Não é isso. Eu quero apenas influenciar você a ter um momento de oração como deve ser. Como deve ser. Eu disse no início da live, como o áudio acho que estava ruim, então eu vou repetir aqui. Existem orações que existem pré-requisitos para sermos ouvidos na oração, porque se não tem oração que a gente não é ouvido, tá? Tem oração que a gente não é ouvido, porque tem pré-requisitos para você ser ouvido. Dentre elas, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então não basta só buscar, só ter um momento, tem que colocar o heart, tem que botar o coração, colocar o seu coração, tá? Tem que colocar, senão, e é difícil, não é fácil, não pode ter desvio de atenção. Eu penso que o Espírito de Deus colocou isso no meu coração, e hoje, momento da oração, o culto de oração, service de oração, porque o culto aqui na América a gente fala service, né? Então nós vamos ter isso. Tá? 7 da noite, horário de Massachusetts, horário de Brasília, para quem está no Brasil, às 8 da noite. Nós vamos dobrar o nosso joelho e ter um momento de clamor. 2 Samuel 24, nós encontramos aqui quando a ira do Senhor veio sobre todo o Israel e o anjo do Senhor, na eira de Araúna, começou a ferir o povo com uma peste, e naquele dia morreu cerca de 70 mil homens, em um só dia, 70 mil homens. E o anjo de Deus ia exterminar Israel inteiro, uma nação inteira ia ser exterminada. E a misericórdia de Deus, porque olha que o verso 16 diz: estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir com uma praga, ia morrer gente, barbaridade. Arrependeu-se Deus do mal, tá? Daquele mal, e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: cessa, para. E o anjo parou, mas ficou lá de pé na eira. Ficou lá de pé. E Davi viu que o anjo do Senhor estava na eira, entende? De Araúna. E consultou o profeta, pediu orientação. E o interessante que as pessoas às vezes
até porque o texto diz isso, a razão pela qual aquela peste, aquele anjo desceu e estava ferindo com peste as pessoas morrendo, e morreu muita gente. Se Deus não tem misericórdia para intervir, tinha exterminado. É como aqui está uma catástrofe só, muita gente morrendo, é muito enfermo para pouco espaço em hospitais. Olha que aqui é primeiro mundo, e aí precisa escolher quem vai viver, quem vai morrer, quem vai ser entubado e quem vai agora, por conta e risco, ir para casa e esperar a morte chegar. É muito complexo, é muito complicado. Se a misericórdia de Deus não intervir, extermina muita gente. E agora a gente sempre fala, a culpa é de Davi. Davi fez o que não devia, Davi falou, Davi numerou, e Davi... Eu sei que isso é verdade, a razão pela qual isso aconteceu, mas o que estava por trás disso? É isso, gente, que a gente tem que, quando lê a Bíblia, parar, analisar o que estava por trás disso. Veja o verso 1 do capítulo 24. A ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, numera a Israel e a Judá. Então, por que Davi fez aquilo? Porque Deus colocou no coração dele para fazer. Por isso que não adianta Joabe e tantos outros conselheiros do rei tentar impedir. Sabiam que isso não era bom, mas não adiantou, porque o Espírito do grande Deus estava incitando Davi. Foi a mesma coisa que aconteceu com Faraó. Com Faraó, Deus brincou com o coração de Faraó, e Faraó pensando que era ele, e era uma hora Faraó dizia, pode ir o povo, outra hora ele endurecia o coração, dizendo, não vai não, e aí, aqui na frente, Deus falando, eu endureci e amoleci o coração de Faraó. Então, Deus brincando com o coração, Deus absoluto, você não tem noção de quem é Deus, e por algum motivo que está explícito na Escritura, mas não vou me detalhar nesse ponto, mas por algum motivo, Deus estava com raiva de Israel, estava chateado com Israel, estava bronqueado com Israel, e eu vou arrumar um jeito de matar esse povo, castigar, eles vão ver só, estou muito rebeldinho. Vai e incita Davi, e aí Davi faz o que não deve. Aí vem Deus não, agora eu vou castigar porque você numerou o povo. Tinha uma razão por trás disso, sobrenatural, entende? E eu creio que nós estamos nos tempos onde os sinais estão se cumprindo, e existe uma razão por trás disso, e chegou a hora de nós, servos de Deus, igreja do Senhor, lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus, nos convertermos, voltarmos a Deus e buscar ao Senhor com todo o coração de verdade, entende? E clamarmos a Deus para misericórdia e o Senhor Deus segurar esse mal e mudar. Porque o que fez aquela praga parar foi a misericórdia de Deus, e arrependeu-se Deus, mas 70 mil já tinham ido embora. 70 mil já tinham morrido. Então, até que Deus se arrependa, vamos dizer assim, entenda o que eu quero dizer. Arrependeu-se Deus, eu não quero estar contado nos 70 mil. Você quer estar contado nos 70 mil? Tá? Não estou falando que é 70 mil literal. Aqui, nessa época específica, foi 70 mil. Hoje eu não sei. Aqui, deixa eu ver se eu tenho dado aqui. Eu acho que eu tenho, vou passar para vocês. Deixa eu ver aonde eu posso ver isso aqui. Eu tenho aqui, deixa eu ver aonde eu posso ver quantos já estão só aqui na América. Deixa eu abrir aqui, estou abrindo. Só aqui na América já morreram mais de 30 mil pessoas. Desculpa, mais de 20 mil pessoas. Mais de 20 mil, quase 25 mil pessoas. E olha que esse dado não deve estar atualizado, tá? 503 mil pessoas infectadas, tá? Só aqui. Então, é muita gente.
É muita gente. Existe um número. Existe um número. Tá? No mundo espiritual, eu não sei, não é revelação, Deus não me falou, mas quem sabe ler um pingo a letra, quem conhece a palavra, quando você conhece a Bíblia, você sabe que sempre tem um número. Existe um número. Eu não quero ser contado nesse número. Então nós vamos orar, pedir a Deus misericórdia. E o que me dói o coração é saber que tem gente sem Jesus marcado para morrer. E o pior não é morrer. Eu não quero morrer, mas se eu morrer, eu sei para onde vou. Eu sei para onde vou. E sei que no dia que a trombeta tocar, eu me levanto da sepultura. Eu tenho essa convicção de fé. Mas o que me dói ao coração é que tem muita gente sem Jesus, que não conhece Jesus, estão em caminhos errados, pensando que vão chegar a Deus e só se chega a Deus por Jesus. Se tiver em outro caminho, não chega. Você pode ter a religião que for, pode ter a fé que for, pode servir o que for, se não for Jesus, cristianismo puro, verdadeiro, não chega lá. Jesus falou isso, gente. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso dói o meu coração, isso dói. Eu tive notícias aqui, alguns imigrantes, algumas pessoas que estão infectadas, alguns já ligaram para mim pedindo oração. Eu não posso ir lá, mas eu estou orando por telefone, liga aqui, eu vou orar, porque estão em casa, não podem, com dificuldade de respiração, não conseguem respirar, estão em casa e desesperadas, a família fica desesperada. E o que me dói o coração é que algumas delas, imigrantes, tá? Sem Jesus. Religiosos, mas sem Jesus. Tá? E eu descrevo aqui. Agora, nós estamos com medo de pregar a verdade. Eu falo nós para generalizar. Tá? Não, vamos respeitar. Que respeitar o quê, rapaz? Eu quero respeitar é a vida. Porque o que vai dizer essa pessoa lá do outro lado? Respeitar que eu falo? Não, respeita não a religião. Ok, eu respeito a religião de todo mundo, glória a Deus, aleluia. Mas se tratando de vida ou morte, eu tenho que falar a verdade para a pessoa. A pessoa morre em uma falsa religião ou numa religião que, embora ser com toda a grande fé, não vai te levar a Deus, vai te levar ao inferno. Só existem dois caminhos, um que leva para o inferno e outro que leva à salvação eterna. Jesus falou, então eu tenho que alertar. Porque se você chegar do outro lado, não vai dizer que ninguém nunca te falou. Eu estou falando pela internet para todo mundo ouvir. Eu vou falar de Jesus. Eu vou falar de Jesus. A minha oração aqui é para que o Senhor venha prorrogar, venha intervir, como está lá em Apocalipse, na ocasião daquele espírito de Jezabel dentro de uma determinada localidade, uma igreja, etc. E o Senhor Deus fala assim, ou Jesus dizendo, eu dei tempo ao tempo para que se arrependesse. Naquela ocasião não houve arrependimento, pelo menos profético, anyway, mas não houve. Mas teve a prorrogação, dei tempo ao tempo. Então existiu um tempo, cumpriu-se o tempo, chegou no limite, mas a misericórdia de Deus prorrogou. Então, se a pessoa vai crer, vai ser salvo ou não, aí Deus amera, não importa, não sei, eu vou pedir prorrogação. Isso é tempo de prorrogação. Não deixa morrer, livra da morte, cura, tem misericórdia, e depois que a pessoa estiver viva, eu vou evangelizar, eu vou pregar, eu vou orar, vou dizer de Jesus. Se ela salvou ou não salvou, aí o problema dela vai ser cobrado no juízo. Mas eu vou orar para Deus ter misericórdia dos meus irmãos e das pessoas que estão morrendo, e principalmente aquelas que estão sem Jesus na vida. Prorrogação. Chegou o tempo, é tempo. Ninguém escapa do tempo, mas eu vou pedir prorrogação. E aqui, Davi fez o seguinte, orientado por Gade, está aqui no capítulo, 2 Samuel, capítulo 24, ele está dizendo aqui, olha, no verso 18, tá? No verso 15, no verso 16, a Bíblia diz que o anjo estendeu a mão sobre Jerusalém para destruir. Gente, você não sabe do mistério que é isso aqui. Você sabe o que representa Jerusalém? Não, você não tem noção que representa Jerusalém. A igreja, a Jerusalém é uma tipologia da igreja. Você sabe que vai descer no céu nos tempos futuros, o tempo vindouro, e vir descer do céu a nova Jerusalém. Jerusalém tem um significado histórico e espiritual muito grande.
E o anjo não queria nem saber, ele ia destruir. Jerusalém ele ia destruir. Se não fosse quando ele ergueu, porque o anjo não quer nem saber não, meu irmão. Por isso que Moisés, quando Deus falou, eu não vou com vocês, eu vou mandar o meu anjo. Moisés diz, não, se o Senhor não for conosco, então eu não vou também, então eu não quero. O anjo não, porque o anjo não quer nem saber não. É 8 a 80. Escreveu, não leu, pau comeu. É assim o anjo. Entende? Tem conversa fiada não. Deus mandou, Deus faz. Veio um anjo por nome Gabriel dar uma mensagem ao pai de João Batista. Ele veio dar uma mensagem. Ele veio dar uma mensagem a um sacerdote chamado Zacarias. E porque Zacarias diz, como pode ser isso, sendo eu velho e a minha senhora velha também? Só porque Zacarias fez isso, o anjo falou, o que você está pensando o quê, rapaz? Você sabe com quem você está falando? Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Tu vai ficar mudo. Já espraguejou ele na hora, ficou mudo na hora. Só porque ele fez uma perguntinha. Então o anjo não tem conversa. Quando o anjo virou para destruir, Deus sabia que o anjo ia fazer. Porque quem não obedece são os homens. E os anjos caídos que se corromperam e seguiram Satanás. O resto é extremamente obediente a Deus. Deus falou, está falado. E aí arrependeu-se Deus do mal que estava fazendo e falou para o anjo, cessa. O anjo parou, mas ficou ali de pé. E Davi viu. Aleluia. Verso 17. E vendo Davi o anjo que feria o povo. Visão espiritual. Você tem que abrir a sua visão espiritual. Larga de ser carnal. Tem gente na carnalidade, não enxerga mais, não tem visão espiritual. A sua mente espiritual está travada. Visão espiritual. Líder tem que ter visão espiritual. Nós não vivemos por vista da carne, mas vivemos e andamos por fé. E fé não é lógica humana. Fé não é razão humana. Fé não é 2 mais 2 dá 4. Deus trabalha na contramão da razão. Visão espiritual está faltando. Está faltando. Está faltando visão espiritual. Por isso que estão trocando os púlpitos, o pastorado, por treinadores. Desculpe-me, mas essa é a grande verdade. Está faltando visão espiritual. Tem coisas que você não resolve em livros seculares, de estudos, com todo o respeito que eu tenho formação superior. Eu tenho formação superior. Então eu não estou criticando formação superior. Mas em se tratando de igreja, em se tratando das coisas espirituais, não se resolve com formação superior. Se resolve em oração, em espiritualidade, em comunhão com Deus. Palavra revelada, manifestação sobrenatural do grande e glorioso Espírito do grande Deus. Está faltando isso. Homens que oram, homens que buscam. Deus está despertando. É uma peneira, gente, é uma peneira. Eu vou hoje às 7 da noite, nós vamos para oração. Nós vamos para oração. Eu quero convidar você a vir comigo para a oração. Nós vamos começar. Eu vou começar a oração. Vou orar a Deus. E vendo Davi, verso 17, o anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse, eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente obrei, porém essas os meus que fizeram. Você sabe o que Davi está fazendo aqui? Você sabe o que ele está fazendo? Intercedendo. Intercedendo. Tem que ter compaixão, gente. Tem que ter compaixão. Tem que ter compaixão. Porque Davi não foi afetado. Davi não sentou e ficou esperando acontecer. Davi não foi afetado. Essa praga, a peste não pegou ele. Estava pegando o povo. Mas ele disse, Senhor, o povo não fez nada. Ou tem gente inocente. E igual agora com essa pandemia, com essa peste, essa praga,
né? Aí você vai falar, não, foi a China, não foi a China, foi de laboratório, não foi de laboratório, porque escapou, foi de animal. A razão não sei, existe um mover sobrenatural, espiritual por trás disso. E não adianta você ficar pensando em livros da razão humana para descobrir. Eu creio no poder sobrenatural que está por trás disso. Existe o poder de Deus que é soberano e existe o poder das trevas, demoníaco, diabólico. Existe. Por isso que lá em Efésios, Paulo diz, não devemos lutar contra a carne nem o sangue, mas contra as hostes da maldade, as potestades do ar nos lugares celestiais. Há uma guerra espiritual. E se a gente não interceder inocente, pessoas que não tem nada a ver com isso, acaba morrendo. Pessoas que acabam morrendo. E é isso que Davi começa a interceder. Há uma intervenção por parte humana, que é o próprio Davi enquanto líder. E é isso que eu vou fazer agora às 7 horas da noite. Enquanto líder, ele começa a interceder pelo povo, porque ele viu. E se você não tem visão para ver o espiritual atrás, você deixa, não, Jesus está vindo mesmo, isso aí é cumprimento, aleluia, tá vendo? E fica não tá vendo. Irmão, vamos interceder. Que o desgraça para um ser humano é morrer e entrar no inferno. Isso é o que mais dói no coração. Porque aos meus irmãos que passaram para a eternidade, meus irmãos em Cristo Jesus, que infelizmente, nessa pandemia, aqui em Israel morreu 70 mil. Existe um número de mortos mundialmente falando, da pandemia agora do coronavírus, ou coronavírus. Existe um número. E dentro desses números tem muito crente que foi. Tem muito crente. Eu conheço aqui pastoras que infelizmente foram afetados e morreram. Mas essas pessoas que estão em Cristo Jesus, apesar de nos entristecer porque morreram, essas pessoas estão guardadas, essa é a nossa fé. E Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo, nós não somos como aqueles que não têm esperança. Consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Se cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, então também o mesmo Senhor ressuscitará eles. Porque ele descerá com alarido, voz de arcanjo, ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. Então Paulo começa a consolar o coração nosso das pessoas que infelizmente são atingidos pelo mal da morte, mas estão em Jesus, entende? Tem esperança. E o próprio texto diz, nós não somos como aqueles que não têm esperança. Então para essas pessoas tem esperança. Então me consola. Mas existem outras que, morrendo neste número, estão eternamente condenadas para o dia do juízo. Mas é lógico que isso não está pregando mais, prega casa, carro novo, vida boa e etc., prosperidade na terra. Eu quero tudo isso, claro, quem não quer, eu quero. Mas o que mais dói o coração é a pessoa passar para a eternidade sem Jesus. E a Bíblia diz, o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem perdido no inferno, no juízo, pelo resgate da sua alma, o que ele não daria? Então isso me dói o coração, essa é a minha preocupação, e eu vou levantar um clamor às 7 p.m., horário de Massachusetts, aqui na Grande Boston, aí no Brasil, 8 horas da noite, horário de Brasília, eu vou levantar um clamor pedindo Deus intervenção, misericórdia, prorrogação, se há um tempo determinado de vida para tantas pessoas, porque está lá em Eclesiastes capítulo 3, tempo de morrer, tempo de nascer, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Mas eu vou pedir a Deus que tenha misericórdia e prorrogue para que essa pessoa seja alcançada pela palavra do Evangelho e não venha passar para a eternidade sem conhecer Jesus, tá? E também, claro, aos meus irmãos, aos meus amigos, a mim, eu vou pedir a Deus que me livre. Lógico que eu não quero morrer. Quem é que quer morrer, irmão? Quem é que quer morrer? Não, ninguém quer morrer, não. A não ser uma pessoa que está fora
do seu juízo normal. Porque tem pessoa, ou mente, tem uns mentirosos, eu quero morrer, você é mentiroso. Quer morrer? Sai pregando o evangelho, vai orar no hospital, vai lá na Oriente Médio, onde é crime falar de Cristo, vai lá evangelizar. Quer morrer o quê, rapaz? Quer morrer o quê? A pessoa que quer morrer está psiquicamente afetado, ou por trás disso há uma mente diabólica. Há uma mente diabólica. Porque Jesus disse, eu vim para dar vida e vida em abundância. E as pessoas que morrem, mesmo estando em Cristo, têm uma esperança. Essa é a nossa esperança. Ao contrário de muita gente que não conhece a Bíblia, pensando, morreu, já foi, está no céu, está na glória. Não. Ele está no paraíso, aguardando a ressurreição. Porque eu aceitei Jesus para não morrer. Para não morrer. E se porventura a morte me abater do jeito que Jesus ressuscitou, levantou dos mortos, em carne e osso, transformado, mas ele falou para os discípulos, pega aqui, vê se espírito tem carne, tem osso, tem body, tem corpo, pega aqui. E eles pegaram e viram que realmente, para Tomé, que era mais incrédulo, coloca aqui a mão, vê se está o furo aqui, ó, ao meu lado aqui. Então Jesus em carne e osso. Então eu aceito Jesus para não morrer. E se eu morrer, eu creio que eu vou levantar da sepultura. Ainda que o meu corpo seja queimado, tá? Ainda que o tempo deteriore o meu corpo. Como disse o texto bíblico a Abraão, lá em Gênesis. E creu Abraão que da cinza Deus tornaria Isaque de volta, porque ele ia queimar Isaque. Da cinza. E você sabe perfeitamente, quem leu a Bíblia, que Isaque, em tipologia bíblica, representa a igreja, representa nós. Representa nós. Então nós que fazemos parte da igreja, sabemos que o Cordeiro morreu no nosso lugar. Que o Cordeiro, ali representando Cristo. E eu estou em Cristo. Eu creio que se eu morrer, eu vou ressuscitar. Então eu quero vida, não quero morte. É vida. Quem ama a morte, desculpa, você está ou com um problema da cabeça, precisa de tratamento psiquiátrico, ou há uma mente diabólica, aí não adianta fazer psiquiatria não. Aí vem para mim que eu vou orar e expulsar esse demônio da sua mente, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Porque quando é demônio não adianta psiquiatria. Aí é só a ação sobrenatural do espírito. Mas quando é problema psiquiátrico, aí precisa de um tratamento. E embora eu creio que o meu Jesus cura problemas de psiquiatria. Cura, eu creio. Tá bom? Eu creio. Então veja que a Bíblia está dizendo para mim orar com você e por você. No verso 17, Davi viu, intercedeu, tá? Houve uma palavra intercessória. E depois, aqui no verso 18, ele diz, e Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe, sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Então o que está faltando, gente? Gade aqui é o profeta, aqui é espiritualizar, não é com todo o respeito que eu tenho a todas as profissões, aqui não é o delegado, não é o juiz, não é o médico formado em medicina, psiquiatra, não é nenhuma outra profissão. Aqui era o profeta. O que fazer? Porque quando você sabe o que fazer, aleluia, faça. Quando você não sabe, vamos espiritualizar. Vamos orar. E foi isso que Gade, o que o Davi ia fazer o quê? Ele viu o anjo, estava ali, orou, intercedeu. O que eu faço? Vai e faz um sacrifício. Sobre a Araúna, a eira de Araúna, e oferece ali um sacrifício ao Senhor. Oferece. Então ele foi, por isso que eu vou orar a Deus. Eu vou orar a Deus. Porque quando você tem que tomar remédio, você vai por remédio. Eu não sou doido. Não sou aqueles pastores doidos, não sou doido. Porque eu vou falar assim, não, aleluia, Deus vai te curar, para de tomar esse remédio. Não.
Quando você tem que tomar o remédio, eu respeito a medicina, respeito essas grandes instituições que fazem estudos científicos, que conhecem, eu creio em tudo isso, eu respeito. E também, se eu ficar doente, se eu estou com algum mal, eu vou para o hospital, me interno e peço para o médico examinar, me ajuda aí, usa o seu conhecimento. Então, isso tem que ser feito. Mas existem certas áreas, certos momentos, que só quem entra é espiritual. Aí tem que ser o Gade da vida, tem que ser o pastor da vida, tem que ser o homem de Deus da vida, tem que ser o espiritual da vida, tem que ser o crente. Tá faltando crente, tá faltando crente, tá faltando crente. Entende? E aqui entrou Gade. Você pode ver que quem vem falar com Davi aqui não é o chefe do exército. Ele tinha exército, tinha capitão de exército, tinha nego bom na espada, tinha gente canhota que tirava uma flecha e acertava um fio de cabelo. Ele tinha gente. Só que esse momento, para a peste e a praga que estava sobre Israel, e especificamente agora voltada contra Jerusalém para a destruir, Jerusalém representa a igreja. Leia lá o Salmo 24, 2 Samuel 24, o anjo se voltou contra Jerusalém para destruí-la. Agora estou vendo uma coisa que eu nunca vi na minha vida. A igreja hoje está funcionando virtualmente. Graças a Deus nós temos essa tecnologia. E se não tivesse, hein? E se não tivesse? Então quando Deus falou assim, basta, porque se quisesse, o anjo destruir e acabar com Jerusalém. Então, se nós não entrarmos para o sacrifício, então Jerusalém é comprometida. Eu temo que muitas instituições, após essa crise, venham a fechar as portas. Eu temo. Muitas instituições. Então, nós vamos orar, nós vamos interceder para que a misericórdia do Senhor venha a agir. E aqui no Salmo, não sei porque está vindo sempre Salmo na minha cabeça, em 2 Samuel 24, no verso 18, Gade orienta a Davi a levantar ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado, ele obedeceu. Então existem altares que eu tenho que ir para a eira, publicamente, e construir ele e fazer sacrificar nele. Você vê que olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna, inclinou-se diante do rei com o rosto em terra e disse a Araúna, por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E aí Davi explica para ele. Entende? Então foi um sacrifício público, tem que ter publicidade. E eu vou repetir aqui, esse momento de oração que eu vou fazer, eu não vou fazer oração para ser um hipócrita, um fariseu, que ia para as praças e valados para trazer atenção para si. Não, eu apenas quero estimular e servir como estímulo, e incentivo e influenciador do bem, para influenciar você a vir para a oração. Porque o líder tem que influenciar. Nós temos que influenciar. Então, para influenciar você, a vir para a oração também, a fazer um momento de oração, entende? A se colocar na eira do sacrifício e fazer o altar e sacrificar. Então, eu vejo uma visão no caso de Araúna, o dono das terras, dos bois. Olha a visão desse homem. Olha a visão desse homem. Quando ele vê o líder dele, quando ele vê o rei de Israel tomando essa postura de sacrificar, até porque obedecendo uma diretriz, uma ordem de Deus através de um profeta, através de alguém que vai aconselhá-lo, ele diz assim, não, meu senhor, o senhor pode pegar aquilo que o senhor quiser, pode pegar as terras, pode pegar os bois e os carros dos bois. O carro do boi, o senhor faz de lenha. Porque naquela época, gente, os bois servia para trabalho, para arar a terra. Era mão de obra. Tá? E tinha os carros do boi, quem trabalhou na roça, no Nordeste, eu não sei, sabe como é que funciona? Eu sempre fui da capital, São Paulo, capital aí no Brasil, mas eu nunca vivi na roça. Mas eu conheço
tá? Teoricamente, como funciona. Carro dos bois, aqueles carros para levar mantimento da cidade para a fazenda, da fazenda para a cidade. Então tinha aqueles carros que hoje nós usamos as carretas, não é? Hoje não se usa mais carro de boi para transporte, usa carreta. Por causa da força do boi, naquela época se usava para transportar milho, farinha e essas coisas que levava da fazenda para a cidade ou da cidade para a casa daquela pessoa que comprava. Tá? São os caminhões, carretas e outras coisas. E usava também para arar a terra. Tá? Aquele aparelho, tudo, o boi ia puxando e aquele aparelho ia arando a terra. O Araúna disse: o senhor sacrifica o boi e o carro, o senhor queima, o senhor faz a lenha para a fogueira. Esse cara investiu todo o seu patrimônio, toda a sua empresa, ele investiu. Então existe hora, gente, que a gente tem que compartilhar, tem que parar com o espírito de miséria. Tem gente, por causa da crise, ele está naquela ideia, na casa que a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Para com essa miséria. Vamos compartilhar. Tem que ter esse espírito de Araúna. Senão, meu Senhor, se é para o benefício, Deus te receba nesse sacrifício. Está aqui, pode pegar as terras, pode pegar. É hora de abrir a mão e compartilhar. Não é de se isolar, não. É a hora da igreja se unir. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, aguenta, o meu jeito de falar é assim, aguenta quem quiser. Se não quiser, meu irmão, fazer o quê? Falar mal de mim depois aí. Só não fala na internet, eu não falo mal de ninguém pela internet, fala no canto da sua casa. Você que é membro de uma igreja, filiado a um ministério, é a hora de chegar para o seu líder, para o seu pastor, e dizer: não, conta comigo, peraí, que o senhor precisa. Peraí, que a turma some tudo. Deixa o pastor dele sozinho na mão. E a igreja tem seus bill. E eu estou falando isso totalmente descompromissado, tá? Porque eu não sou o cabeça da igreja. Então estou falando descompromissado. Eu estou debaixo de uma liderança. Mas estou falando em nome próprio. Você tem que chegar e ajudar. Olha o que o senhor precisa. Você que dizima e oferta, a renda da igreja caiu também. Eu não estou falando de mercenarismo. Você fica com um pensamento em mercenarismo e aí o seu pastor sofre. O seu pastor não tem nada a ver com mercenarismo. Cuida do teu pastor, cuida da tua igreja, que é a igreja que cuida de você, que é o pastor que cuida de você. Então você tem que ligar para ele: peraí, eu vou oferecer meus cavalos, meus bois, meus carros, vão queimar tudo aí no fogo, e o importante é resolver o problema. E aí a igreja morre todo mundo, gente, todo mundo. Araúna entendeu isso, diz: toma aqui o meu carro, toma aqui os bois, queima tudo no fogo, e que Deus te ouça. Porque se que adianta ajuntar, guardar tudo, ia perder todo mundo. Mas Davi também, aí Davi não era o mercenário. Porque se Davi era mercenário, ele me dá aqui, mas Davi não era o mercenário. Essa é a diferença. Jesus falou que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. A diferença do mercenário é que o mercenário, ele arranca, e na hora H, na hora que o lobo vem, Jesus falou isso, ele deixa você morrer sozinho e ele pula fora. Mas porém, o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Na hora da angústia, na hora do problema, ele entra no meio e dá vida pelas ovelhas. É tudo ou nada. E Davi falou assim: olha, eu não vou oferecer ao meu Deus nada que me custe nada. Eu vou pagar, bota preço. E Davi pagou. Então não é hora de arrancar, é hora de investir. Davi pagou. Entendeu? Davi realmente pagou. Davi pagou e ofereceu sacrifício. E Deus recebeu o sacrifício, aplacou a sua ira, cessou. Tá? Então eu quero convocar e chamar você para vir comigo neste momento de oração, às 7 da noite. Nós vamos fazer um momento de oração, não importa onde você estiver, eu creio que Deus vai nos dar a vitória, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vou fazer uma oração rapidinho aqui. Evangelista Gleison Medrado está dizendo: oh, glória, Pai do Senhor, pastor Ronaldo Barreto, Deus abençoe. Ô Gleison, saudade de você, gostei muito daquela palavra sua que você fez na live, acho que foi ontem, né?
eu tive lá com você. Cláudio Azeredo está dizendo, deixa Deus te usar, profeta. Deixa eu ver quem mais. Tânia Santos, boa tarde, meu primo. Ô Tânia, paz do Senhor Jesus, muito boa tarde, Deus proteja vocês aí. Eugênio Parcela, evangelista da igreja, meu amigo, diz assim, você mora no nosso coração, tamo junto. Rapaz, saudade de você, tem que vir comer. Agora não dá por causa da pandemia, mas a minha casa está escancarada para você e tua família. O dia que for visitar a América, nós vamos comer uma pizza americana aqui, em nome do Senhor Jesus. Júnior Barbosa, presbítero da igreja. Meu amigo, estamos te esperando aqui na church. Já estou indo já, meu amigo, já estou saindo aqui. O pastor Alex já me ligou aqui, tocou aqui, mas eu já estou indo, tá? Já estou correndo para ir. Nós já estamos um grande trabalho e nós não podemos parar. Que Deus continue te abençoando, grande amigo Eugênio Parcela Silva. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar a Deus, meus irmãos. Vamos orar, uma oração rapidinha para que Deus te abençoe. Logo mais às 7 da noite, oração em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ficou mudo, não sei por que ficou mudo agora. Vamos ver por que ficou mudo. Glória a Deus. Vamos lá, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero abençoar os teus filhos que estão comigo. Sejam eles abençoados com a tua graça. Proteja os meus amigos e irmãos. Guarda-os do mal, livra-os do perigo. Seja eles agraciados, meu Deus, pela tua bondade. Senhor, esta noite, às 7 da noite, levantaremos um clamor a ti no nome do Senhor Jesus. Que a nossa oração seja ouvida, que a nossa oração seja atendida, que a graça e a misericórdia seja conosco. Guarda os meus irmãos, de perto, de longe, os que estão aqui na América, os imigrantes, guarda eles, guarda os americanos, guarda os coreanos, guarda, Senhor, os chineses, guarda, Senhor, os mexicanos, guarda toda a população mundial, meu Deus. Eu quero te pedir que a tua misericórdia seja conosco, em o nome do Senhor Jesus. Amém.